Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Havíamos falado um pouco sobre o quadro da sociedade moderna geral, tentando definir qual o sentido político dessa sociedade, o sentido econômico, cultural e social. Vimos nesse sentido que a perspectiva de construção do universo político do mundo moderno é caracterizado pelo aparecimento dos estados nacionais e pela lógica do absolutismo, com o poder centralizado na figura do rei, já que o mundo medieval era esse mundo fragmentado, sem uma unidade política clara e objetiva. Vimos também que a economia sofre uma mudança bastante importante. Nós entramos na era do capitalismo. O capitalismo é o sistema que vai aparecer no contexto do início do mundo moderno. Como se define esse sistema chamado capitalismo? Podemos definir o capitalismo como um sistema caracterizado pela propriedade particular dos meios de produção. Essa é uma boa chave analítica, porque o socialismo, que vai aparecer um pouco mais adiante, falaremos dele, que faz uma contestação ao capitalismo, é um sistema que tem justamente como definição a propriedade estatal dos meios de produção. O Estado controla a economia no socialismo. Já no capitalismo, não. No capitalismo, nós temos o espaço para a ação da iniciativa privada. Esse regime, portanto, é um regime caracterizado pela propriedade particular dos meios de produção. O que são os meios de produção? São os mecanismos através do qual a produção pode ser estabelecida. O capital, são a mão de obra, as máquinas, e isso está no controle de uma figura decisiva no processo de afirmação da mentalidade e da sociedade da cultura burguesa capitalista, que é o burguês. O burguês é essa figura da classe dominante no contexto do capitalismo, assim como a aristocracia era a classe dominante no contexto do feudalismo. Então o capitalismo é um sistema que surge aí nessa virada do mundo medieval para o mundo moderno, firmado nesse ideal de propriedade particular dos meios de produção. E é um sistema que busca o lucro permanentemente. É um sistema que se caracteriza pelo acúmulo de riquezas. É um sistema que cria também uma rígida hierarquização social. Assim como havia uma hierarquização social no mundo medieval, você tinha de um lado a classe chamada dominante, que seriam os nobres e o alto clero, e você tem depois, embaixo, na pirâmide, na base da pirâmide social, os servos. No capitalismo você tem a burguesia como classe dominante no processo e você tem, na base da pirâmide social, o operariado ou campesinato. Então, de alguma maneira, é reproduzido ainda um esquema de divisão rígida de classes sociais ou de grupos sociais no contexto da sociedade capitalista, como era também na sociedade medieval. Mas o modo de produção agora é outro. O modo de produção agora é caracterizado pela busca do lucro e pelo acúmulo de riquezas. O capitalismo é um sistema que tem uma vigência ainda no nosso tempo histórico. As principais sociedades do mundo ainda estão marcadas pelo domínio desse sistema econômico. O Ocidente é ainda uma realidade social capitalista e o capitalismo exerce quase que uma hegemonia global, com poucos focos de resistência àquilo que ele significa e representa e propõe. Então nós temos isso no mundo da economia, e isso é importante. Temos no mundo da cultura uma mudança muito grande. Nós saímos do cenário onde a religião é a fonte da verdade, dito agora de outra maneira, e a religião passa a ser no mundo moderno apenas mais um discurso, entre outros discursos que tentam definir o sentido da verdade. Você sai de um ideal monolítico de verdade e entra numa concepção pluralista da verdade. Isso examinando o que é o Ocidente a partir da modernidade para cá. Cada vez mais o processo de um pensamento laico, cientificista, de um pensamento secular, vai dominando os espaços de configuração de sentido, de compreensão daquilo que a realidade é no mundo ocidental. Então a igreja ou a teologia perde o seu lugar de destaque em termos de ser uma única fonte de explicação da verdade,
ou ser por excelência a fonte de explicação da verdade. O processo de modernização, usando agora essa palavra com essa acepção, é um processo, por exemplo, que o sociólogo alemão Max Weber vai chamar de desencantamento da sociedade. Você sai de uma cosmovisão da realidade social marcada pelo religioso e entra numa cosmovisão da realidade marcada pelo científico, pelo pensamento científico e pelo pensamento secular. Então nós estamos vendo aí uma outra sociedade ser construída. E a palavra modernidade é uma palavra de fundamental importância nesse contexto, como estou frisando. E quero definir agora um sentido adequado de entender o que essa palavra representa, já que a filosofia moderna acompanha de alguma maneira isso que eu vou chamar do espírito da modernidade. Espírito não no sentido que a teologia confere essa palavra, mas espírito no sentido de uma realidade cultural, de uma instância cultural, de uma significação cultural dentro de uma dinâmica de vida social. Cultura seria a palavra bem precisa e bem adequada nessa hora. O mundo moderno tem a sua própria configuração e construção de cultura e de sentido daquilo que é humano e como deve se processar a sua vivência. Então, uma definição de modernidade seria período caracterizado pelo triunfo de uma racionalidade do tipo cientificista, secular humanista e cosmopolita. Aqui há alguns termos nessa definição que eu estou propondo. Primeiro, uma racionalidade do tipo cientificista, já que havia sim uma racionalidade no mundo medieval, através, por exemplo, da filosofia escolástica, mas ela não é uma racionalidade cientificista, ela é uma racionalidade teológica. Ela é uma racionalidade determinada por uma concepção metafísica, como elemento que melhor determina e melhor explica o sentido do mundo, a origem das coisas, o desenvolvimento delas e a possibilidade de elas estarem dentro de parâmetros de verdade. Agora, com esse mundo novo da modernidade, nós temos uma nova construção de pensamento. E essa racionalidade precisa ser tipificada de outra forma. E eu estou propondo que ela seja pensada como uma racionalidade cientificista. A ciência agora ocupa o lugar que antes era dado à igreja, ou era dado à religião, para tentar definir como o mundo é e funciona e como ele deve ser para funcionar e ser melhor. E outra palavra dita aqui foi a palavra secular, a secularização, que nada mais é do que um processo através do qual o pensamento fica desatrelado de uma determinação religiosa e esse pensamento passa a olhar a realidade a partir do seu próprio esforço em si mesmo de compreensão da realidade, sem nenhum outro sentido atrás desse pensamento para determinar o que ele deve pensar sobre essa realidade. Isso seria a base do pensamento secular, essa autonomia racional de compreensão do mundo. E cosmopolita, porque agora nós vamos começar a ver no mundo moderno uma ampliação de compreensão de realidades diversas ou de pensamentos diversos diante dessas realidades diversas para compreender as coisas e definir os conceitos. Por exemplo, essa questão da realidade diversa será muito colocada no processo de expansão marítima europeia, quando a Europa sai em direção ao chamado Terceiro Mundo, no processo da colonização, e se depara com outra concepção de cultura, com outro mundo social, com outra ordem de humanidade, e a partir daí esse choque de culturas vai levar alguns pensadores a entender que há uma diversidade maior do que aquilo que se possa pensar de realidade do mundo, olhando apenas na perspectiva do que a Europa é. Ou seja, uma visão eurocêntrica tem que ceder para uma visão mais ampla, mais cosmopolita do mundo e do seu significado e dos valores que habitam a realidade social em escala mais global e mais abrangente. Então esse processo é um processo importante que a filosofia vai estar atenta e ela vai estar no meio de tudo isso, dessas mudanças e dessas colocações e dessas circunstâncias. Um pouco mais adiante, no próximo vídeo, estaremos discutindo alguns outros pontos ainda sobre esta questão.